Segundo ano, voltamos. Vamos tratar então desse tipo de digestão, mecânica e química. Só que antes, vamos falar assim, ó. Digestão, quais são os tipos mesmo? Intracelular, se ocorrer apenas e exclusivamente dentro da célula. Extracelular, se ela além de ser intracelular, lógico, também ocorrer em um tubo digestório. Aí nós temos o tubo digestório incompleto e completo, que você já conhece. Incompleto, boca e ânus junto. Completo, boca separada do ânus, nosso caso, por exemplo. Muito bom. Então existe a digestão intracelular, extracelular e extracorpórea. Ela é rara, é verdade, ela é rara, mas existe. E como existe, né? A gente está sujeito a ser perguntado no vestibular, no exame, numa prova. Não é? O que seria uma digestão extracorpórea? Seria uma digestão fora do corpo. Ah, professor, mas que a digestão vai ser fora do corpo? Pode ser. Por incrível que pareça, pode acontecer. E ela é até comum entre os artrópodes. Alguns tipos de insetos e aracnídeos fazem digestão extracorpórea. A aranha, a maioria dos tipos de aranhas, faz digestão fora do seu corpo, fora do corpo da aranha. Como assim, professor? Ela captura suas presas. Geralmente são insetos. Geralmente, não todas, mas uma boa parte das aranhas tem teias e capturam as suas presas, que normalmente são insetos. A aranha vem e injeta no inseto que ela capturou na sua teia, injeta substâncias digestivas. Ela injeta na presa, na mosquinha que está lá presa, na formiguinha que está lá presa, enfim, ela injeta substâncias digestivas e vai embora. Essas substâncias digestivas começam a corroer, começam a digerir o corpo do inseto que está ali. Passado algum tempo, volta a aranha e suga aquele material digerido fora do corpo da aranha. Por isso, digestão extracorpórea. Como é rara, como não é comum no reino animal, né? Às vezes as pessoas nem citam. Mas você tem que saber, porque você é meu aluno. Então você tem que saber que tem a intracelular, a extracelular e a extracorpórea. Professor, estou falando então de 3 tipos de digestão. Está falando de 3 tipos de digestão. Intracelular, extracelular e extracorpórea, que é restrita, é verdade, é restrita a pouquíssimos seres vivos. Aracnídeos e insetos são os exemplos mais comuns de digestão extracorpórea. Eles injetam substâncias digestivas, enzimas, que é o nosso próximo assunto, dentro do corpo, e essas enzimas digerem, não é? E depois eles vão lá e sugam. A mosca faz isso. Interessante, né? Professor, muito bom. Aí depois nós falamos de digestão mecânica e digestão química. O que me faz separar os processos digestivos? O que me faz fazer tipos de digestão mecânica e química? A presença de enzimas. Professor, enzimas, eu já vi isso aí, claro que já. Enzimas são proteínas. Pô, lembrei, proteína, sequência de aminoácidos ligados por ligação peptídica lá no ribossomo. Uma vez formadas as proteínas, elas podem se transformar em material estrutural, enzimas e anticorpos. Agora vamos falar justamente das enzimas. Enzimas são catalisadores químicos, ou seja, permitem ou não que ocorram reações químicas. A maioria das enzimas trabalha melhor em meio líquido, em meio aquoso, e a gente acaba chamando de hidrólise, porque a quebra se dá em presença de água. A enzima, então, funciona como se fosse uma estrutura que permite que ocorram reações químicas. É um biocatalisador. Ele pode acelerar, ele pode fazer com que as reações químicas ocorram rapidamente ou diminuam a velocidade da reação. Então, se a digestão se fizer com enzimas, ela é classificada como química.
Se ela não tem a participação de enzimas, ela é classificada como mecânica. Então voltamos à digestão, né, para falar dois tipos de digestão, ou duas etapas digestivas. Vamos deixar os tipos para intracelular, extracelular e extracorpórea. E vamos falar em etapas, assim fica mais fácil para você. Etapa mecânica e etapa química. Olha que interessante, etapa mecânica e química. Professor, vamos falar de cada uma dessas etapas? Vamos. Mas como eu separo as etapas mecânicas e químicas da digestão? Etapa mecânica acontece sem presença de enzima. Etapa química acontece na presença de enzima. Então, tudo que tiver enzima envolvido, a etapa é química. Não tem enzima envolvida no processo, a etapa é mecânica. Vamos citar as etapas mecânicas, ó, que são mastigação, deglutição, movimentos peristálticos ou peristaltismo e ação da bile. Opa, professor, você está nas etapas mecânicas. Isso significa que elas ocorrem sem presença de enzimas. Não há enzima envolvida no processo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer vídeo só de mecânica e vídeo só de etapa química. Beleza? Maravilha!